Bom, pessoal, boa tarde, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo. Comecei a acompanhar o grupo esse ano, né? Assim, sou graduado e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Tanto porque pela distância eu não consegui acompanhar com uma certa regularidade o grupo, né? Que Juiz de Fora não é tão longe, mas também não é tão perto. E na verdade, eu comecei a acompanhar um grupo e um pouco dos debates por eu discutir de alguma forma já essa ideia do deslocamento estudantil, da questão da formação, da internacionalização do ensino superior, né, mas a partir de outra perspectiva teórica, assim, né? Eu estudei no mestrado estudantes, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora de graduação que passam pela experiência do intercâmbio, que vão passar um período no exterior, mas pensando um pouco de como que aquela experiência afetava sobretudo suas trajetórias, suas perspectivas de vida, né, e não um debate muito na área da ciência como um todo, né? Então, a tentativa de até acompanhar um grupo é um pouco para tentar trazer esse debate um pouco, né? Inclusive eu estava construindo meu projeto de doutorado, mas de pensar também como que eu poderia pensar essa questão, né, a partir de um debate de ciência, de debate na antropologia, pensar um pouco esse debate do deslocamento de pessoas, né, enquanto também uma política científica. Depois eu vou falar um pouco mais da perspectiva teórica que eu utilizei no meu mestrado, né, mas era ou uma perspectiva muito microanalítica, né, numa linha muito das categorias propostas pelo próprio Gilberto Vela, em torno de trajetórias, campo de possibilidades, ou um diálogo muito macro, que era sobretudo debate de antropologias mundiais e tal, que é proposta pelo Gustavo Lins Ribeiro, da UNB, né, que já faz o debate de que pensar na própria produção antropológica, né, como marcada ainda por relações, né, de âmbito colonial, né, que tem um centro ainda produtor de conhecimento, e nós, enquanto na periferia, a gente também está um pouco se nutrindo no centro dessas reflexões, né? Então, aí eu elegi como um possível programa de pesquisa, né, o Ciência Sem Fronteiras, né, que é um programa do primeiro governo Dilma, né, e que tinha muito essa perspectiva, né, de enviar estudantes de graduação e pós-graduação do Brasil para centros que eles chamam de excelência, assim, né, centros de excelência a nível internacional na área de produção científica, em áreas que foram também consideradas estratégicas pelo governo, né, que são as áreas das ciências hard, digamos assim, né, na área bio e técnico, né, área de medicamentos, fármacos, medicina, saúde, tecnologia. Então, a tentativa era pensar um pouco como a gente podia compreender a constituição contemporânea da ciência brasileira, um pouco essa projeção internacional a partir de Ciência Sem Fronteiras, né? Considerando que essa política de envio de estudantes para o exterior, né, não é uma política única do Brasil. Assim, na verdade, se for comparar com países, por exemplo, os BRICS, por exemplo, né, essa política de envio de estudante para o exterior já é uma política massiva e de longo prazo, assim, né? Por exemplo, em 2006, 25% dos estudantes estrangeiros dos Estados Unidos vinham ou da China ou da Índia, né? Então, esse país já há um bom tempo já tem essa política de envio de estudantes universitários para os centros considerados de excelência, né? E o Brasil, então, numa perspectiva que eu considero, né, desenvolvimentista, um modelo, né, determinado de desenvolvimento, também tenta entrar nessa discussão, enviando, portanto, estudantes de graduação e pós-graduação para esses centros, né? Só para apresentar um pouco, a proposta inicial do projeto era enviar até esse ano, 2015, 101 mil estudantes brasileiros para o exterior, entre graduação e pós-graduação, sendo que desses 101 mil estudantes, 75 mil bolsas serão financiadas pelo governo federal e 26 mil bolsas por instituições privadas ou empresas estatais, né, com uma justificativa de que era importante também não só o Estado, como historicamente quem financia a ciência no Brasil também envolvesse instituições bancárias, empresas estatais também nessa coisa do fomento, né? Inclusive, muito uma crítica, né, do que o Danilo apresenta, de que não dá para fazer inovação no Brasil só importando tecnologia, né, internacional, mas que era necessário também que as instituições privadas no Brasil também se incorporassem no discurso de inovação, de pesquisa também, isso saísse só da mão das universidades, né, isso enquanto concepção do projeto, né, do programa, né, que encontrou uma série de dificuldades. Por exemplo, no início,
primeiro ano, por exemplo, foi uma grande quantidade de estudantes procurando Portugal como destino para, né, o intercâmbio, né? Que logo o governo proibiu isso, né? Uma porque Portugal não é, digamos assim, não está nesse centro de excelência, né, digamos assim, e também pela questão da língua estrangeira, né, e tal, mas para perceber também das dificuldades, né, de uma política pensada a nível internacional com a realidade brasileira mesmo, da própria universidade brasileira, né, assim, de não ter os estudantes, por exemplo, domínio de uma língua estrangeira, né. Então, na verdade, o que eu estou tentando formular, assim, falando que isso é um projeto ainda está muito ainda inicial, né, mas pensar a partir de Ciência Sem Fronteiras, né, como que o campo científico brasileiro hoje ele é constituído, como que ele está nessa disputa, digamos assim, nessa geopolítica internacional do produção de conhecimento, né, considerando que historicamente o Brasil tem o fenômeno, né, que chamam de fuga de cérebros, né, evasão de cérebros, ou seja, pesquisadores que vão fazer suas trajetórias de cientistas em universidades estrangeiras, né, então pensar um pouco como que o campo científico brasileiro, né, a partir de Ciência Sem Fronteiras, ele se reconfiguraria ou não, né, de que forma ele até poderia de alguma forma contribuir com essa evasão de cérebros, né, assim, ou ao enviar estudantes para o exterior, até que ponto também estudantes não teria essa missão que o governo queria que tivessem de voltar para o país e desenvolver a ciência aqui própria, né? Então, o objetivo, né, que eu estou formulando é pensar um pouco isso, né, de como que o programa tem essa dinâmica de reconfiguração e se vai ter algum impacto, né, na forma de fazer ciência no Brasil, como também pensar nessas relações entre, né, tanto a esfera científica como também a esfera política, econômica, né, também essa questão da formação de recursos humanos, né, da ideia de que isso também vira uma ferramenta política também, né, praticamente todas as viagens que a Dilma faz no primeiro mandato dela, o Ciência Sem Fronteiras é invocado para acordos bilaterais, né, com outros países, e pensar também como que essas redes institucionais, né, articuladas no Estado brasileiro, né, o Ciência Sem Fronteiras foi gerenciado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação, né, junto com o CAPES, CNPq, como também essas redes institucionais permitem, né, a constituição de políticas desse tipo, né, e também tentando avaliar assim, que não é a primeira política do governo federal de envio de estudantes para o exterior. Assim, né? Na época da ditadura teve outras experiências, né? Por exemplo, na área de aeronáutica, petróleo, né? A agricultura, que inclusive são áreas hoje consideradas no Brasil de excelência, né? Teve uma política muito casada com a política própria norte-americana de financiamento da pesquisa em países periféricos, né? De enviar estudantes para o exterior. Isso também porque não tinha um programa de pós-graduação consolidado no Brasil, né? Então os pesquisadores tinham que quase que obrigatoriamente fazer suas trajetórias no exterior. E aí pensar com perspectiva teórica, né, assim, um pouco, eu parto, que é um pouco que eu falei no início, né, a minha não familiaridade também com o debate na área da antropologia da ciência, né, assim, fez tentar buscar um pouco, né, nessa outros debates que eu já tenho um pouco mais de familiaridade, né, mas que eu acho que é preciso um esforço meu também de me familiarizar mais com isso, mas de alguma forma pensar o debate, por exemplo, do Wallenstein sobre a ideia de sistema mundo, em que há países centrais, periféricos e semiperiféricos, né, e uma relação de interdependência total entre eles, né, sendo países centrais, aqueles principais que pontuam a agenda política, a agenda no campo da ciência também, né, a nível global, os países periféricos, né, que são aqueles de total dependência, né, e os países semiperiféricos que ficam, digamos assim, no meio do caminho, né, tem uma posição central para os países periféricos, mas também não consegue alcançar estes espaços centrais, né, que é o caso do Brasil, né, e de outros países como um todo. Então, na verdade, pensando nisso, como que também a produção de conhecimento e a própria possibilidade de produção científica ela consegue, ela é desenhada nessa perspectiva dessa relação de interdependência total, né? E considerando também numa reflexão antropológica, né, do esforço, o próprio casal Komarov vai falar disso, né, da ideia de que não está também com a antropologia também
dela também poder alçar uma reflexão mais ampla sobre sistemas globais e tal, né, que esses sistemas globais são necessariamente pautados também por práticas cotidianas, ordinárias, né, como também a gente conseguir que a antropologia consiga, né, refletir e investigar fenômenos mais amplos, digamos assim, né. Isso era um pouco do desafio que eu estou me colocando, né? E de dialogar com as várias áreas da própria antropologia, assim, né? Desde pensar uma antropologia da política do Estado, né? Assim, pensando a ciência e fronteiras como também uma política pública, né? Que um público específico, mas também que era desenhada a nível inicial, né? Como uma política científica, né? O argumento inicial, inclusive, até de não incluírem as ciências humanas no programa, mas ter as ciências duras, né? Que você tem um crescimento permanente, por exemplo, de produções da pós-graduação na área de ciências humanas que você não tem na área de ciências biológicas e ciências exatas, né? E nessas áreas você tem um decréscimo no número de pesquisas de pós-graduação e que era importante o investimento concentrado do Estado brasileiro também para desenvolver essas áreas, né? Mas que na verdade está casado também com o modelo de desenvolvimento que o próprio Estado brasileiro está pautando, está querendo reivindicar internacionalmente, né? E também pensando nesse debate de antropologia mundial, né, que esse pessoal vai propor, o próprio Gustavo Lins Ribeiro, outros antropólogos também da América Latina, de pensar que a nossa própria disciplina também ainda é muito calcada pelo que se pesquisa, né, nesses centros globais também, nós incorporamos o debate de tradição britânica, tradição francesa, tradição norte-americana, e muitas vezes não conseguimos também pensar em reflexões antropológicas, digamos, contra-hegemônicas, assim, né, produzidas na periferia, e que inclusive reflete essa própria concepção nossa de visão de ciência mesmo. Então, que no fundo é pensar como que será que, ao enviarmos estes estudantes também para esses centros de excelência, de alguma forma, nós também estamos reproduzindo uma relação, né, que é historicamente assimétrica entre ciência produzida no centro e ciência produzida na periferia, né, digamos, essa é a grande questão que eu estou me colocando. E aí uma preocupação, né, um esforço metodológico, assim, é como que eu consigo conciliar também essa dimensão mais ampla, né, de pensar uma produção de uma política específica, né, desses atores institucionais que estão forjando essa política, mas também tentar visualizar essa dinâmica cotidiana mesmo na produção de ciência, né, até que ponto, de fato, estes estudantes, seja de graduação ou pós-graduação, passarem um tempo nesses centros de excelência, o quanto que isso impacta, né, ou afeta a forma de fazer ciência e de fazer pesquisa científica, né, no Brasil, assim. Então, na verdade, eu me propondo, né, como metodologia, né, um pouco acompanhar essas redes institucionais, de buscar esses atores que fazem essas políticas, né, mas também talvez buscar algum laboratório, alguma coisa mais prática, né, lugares em que pesquisadores ou estudantes tenham passado pela experiência do Ciência Sem Fronteiras e como que isso se impactou ou não, né, de alguma forma a própria forma de fazer ciência, de produção científica, né? É uma dificuldade grande, porque como também é um programa muito recente, né, assim, agora tem os primeiros estudantes que estão voltando do intercâmbio, né, então também você não consegue fazer uma análise longitudinal, né, das trajetórias desses estudantes, né, se de fato afetou ou não a experiência, como também que tem uma disputa colocada muito ainda no debate público brasileiro, se, por exemplo, enviar estudantes de graduação para o exterior ou não um investimento estratégico, um investimento importante que o Brasil faz, né, assim, porque muitos argumentos falam que é o turismo sem fronteiras, né, e até que ponto também é ilegítimo, né, o Estado poder financiar também que jovens passem por essa experiência também no exterior, né, mesmo que não necessariamente reverta em consequência do campo da ciência brasileira, por exemplo, mas tem consequências em outras dimensões, né? Também como a gente pensar que uma política também de investimento científico pode ter consequências em outras dimensões da vida social desses atores, né? Então, por fim, a ideia é um pouco essa, assim, eu não vou gastar meu tempo todo, mas como eu já estou concluindo, como de fato um projeto que estou pensando ainda melhor como defini-lo, né, assim, para depois
né, fazer uma pesquisa no doutorado e tal, mas é pensar um pouco como que a produção de conhecimento no Brasil ainda está interligada nessa disputa internacional, digamos assim, né, e que essa pretensão universalista, né, da ciência ocidental moderna, né, obviamente ela não se dá de forma homogênea, de forma simétrica, né, que ela é pautada por várias relações assimétricas e de disputa, inclusive de disputas no campo, desde no campo da infraestrutura, por exemplo, né, de laboratórios, para poder fazer pesquisas e tal, como também disputa epistemológica mesmo, de visões de mundo, de referenciais teórico-metodológicos de investigação. Bom, enfim, é inicial, mas é para o debate.